Imagine você viver numa época onde não existiam ônibus. Haviam apenas bondes e algumas linhas de trem. Deveria ser um tanto quanto difícil a vida, não é mesmo? Pois é, mas quando vieram os ônibus também não ficou muito fácil. É sobre esse período que vamos falar no vídeo de hoje. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos estar contando a história do ônibus. Os primeiros ônibus surgiram em 1826, na cidade de Nantes, na França, quando Stanislav Baudry, dono da casa de banho, decidiu transportar seus clientes do centro da cidade até a região periférica de Richebourg, local de suas propriedades. O negócio foi tão promissor que Baudry decidiu ficar apenas no transporte de passageiros. Ele fundou a primeira companhia de ônibus da história. Infelizmente, o empreendimento não deu certo, mas foi o suficiente para propagar a ideia pelo mundo todo, como em Londres e Nova York. O termo ônibus surgiu de um jogo de palavras com o termo em latim, omnes omnibus, que significa tudo para todos, e foi popularizado graças ao ponto final do transporte, que era a chapelaria omnes. A história da Mercedes-Benz com o ônibus ocorreu em 1895, quando Carl Benz e Gottlieb Daimler construíram o primeiro modelo a combustão, deixando o transporte de tração animal para trás. O primeiro modelo era derivado de uma carroceria Landau, criada por Benz e Daimler, e transportava até 8 passageiros e fazia o trajeto entre a cidade de Siegen e localidade de Neffen-Delzen, na Alemanha. Era um caminho de 15 km percorridos em 1 hora e 20 minutos. Sendo assim, o primeiro serviço de transporte público aconteceu na Alemanha, com ônibus motorizados. 7 anos mais tarde, chegou a Berlim, com ônibus de 2 andares que transportavam 32 passageiros. Após o início da década de 20, surgiram os primeiros ônibus com motores a diesel, freios a ar comprimido e chassi de estrutura baixa. Cada aperfeiçoamento aprimorou a dirigibilidade, o conforto e a segurança para motorista e passageiros, consolidando o ônibus como um mercado de transporte público. Nos anos 30, começaram as distinções entre ônibus urbanos e rodoviários. Com estradas melhores, já era possível alcançar velocidades de até 100 km, o que ultrapassava a velocidade dos trens. No Brasil, o primeiro transporte do tipo ônibus, mas com tração animal, surgiu em 1817, no Rio de Janeiro, quando Dom João VI concede a Sebastião Fábregas de Suriguet, sargento-mor da Guarda Real e barbeiro do rei, uma concessão de exploração de 2 linhas de transporte de pessoas. As linhas faziam o percurso Praça 15 Quinta da Boa Vista e Praça 15 Fazenda de Santa Cruz, e tinham um itinerário de tarifa horário previsto. Em 1837 era fundada a Companhia de Ônibus, iniciativa do desembargador Aureliano de Souza, futuro Visconde de Septiba. Ele e mais 4 sócios subscreveram as ações e em menos de 2 anos já recebiam os dividendos. Cada passagem custava R$100, preço que foi duplicado em 1842. O surgimento dos bondes em 1868 interrompeu a ascensão do ônibus. Este período que durou 40 anos, quando então surgiu o auto-ônibus. O primeiro bonde elétrico a trafegar no Rio de Janeiro foi em 1892, com a linha Largo do Machado, Largo da Carioca. Os bondes eram abertos e conhecidos como taiobas. Em 1925, a Light foi obrigada, por cláusula contratual, a substituir os bondes por outros fechados, mais confortáveis e seguros que os bondes antigos. O auto-ônibus surgiu no Rio de Janeiro em 1908, 3 anos depois de circular pela primeira vez em Paris. Era um ônibus movido a gasolina e fazia o percurso Praça Mauá, passeio público. Logo surgiram outras linhas. Em 1917, era aprovado o modelo de um novo tipo de auto-ônibus para o transporte de passageiros. Estes ônibus eram movidos a bateria, eletricidade
e construídos nos Estados Unidos, e funcionaram até o ano de 1928, quando foram substituídos pelos imperiais, ou chope duplo, como os cariocas apelidaram os ônibus de 2 andares da aviação Excelsior. A aviação Excelsior foi a precursora de colocação do regulador de velocidade nos ônibus e foi a responsável pela proibição do excesso de lotação. Em 1928, 19 empresas estavam licenciadas, transportando 88,1 milhões de passageiros por ano. Em pouco mais de uma década, o movimento de passageiros se firmou e o ônibus deixou de ser um complemento de transporte de massa, como trem e bonde, e passou a galgar o status de principal meio de transporte público. Nas décadas de 40 e 50, os ônibus eram operados por motoristas autônomos e sem itinerário fixo. O ônibus se consolidou efetivamente na década de 60, quando surgiram os lotações. Eram veículos de lotação mínima de 10 e máxima de 21 passageiros, e com restrições de carga transmitida aos chassis. Era uma espécie de van daquela época. A CTC, Companhia de Transportes Coletivos, foi criada em 1962 como uma tentativa do poder público em assumir o papel de planejador, operador e controlador efetivo do sistema de transporte público no Rio de Janeiro. Em 63, Carlos Lacerda lançou um plano aprovando as diretrizes básicas do sistema de transporte coletivo do estado da Guanabara, onde decretou que o ônibus passaria a ser o único veículo rodoviário admissível no transporte coletivo. As empresas de lotações e de micro-ônibus tiveram prazo de 60 dias para se incorporar às empresas já existentes ou formar novas empresas. Voltando à história do ônibus, em 1950 surgiu uma das maiores evoluções referente a esse transporte, a carroceria monobloco. Foi desenvolvida com base nas estruturas de aviões modernos e utilizada até hoje. Essa inovação permitiu a construção de ônibus mais leves, ágeis, com mais estabilidade e, sobretudo, conforto. Há quase 100 anos, surgia então a empresa Autoviação Catarinense, criada no dia 13 de abril de 1928, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Ela foi a primeira empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil a adquirir a concessão pública no país, e é a mais antiga do país ainda em atividade. A linha inaugural da empresa unia as cidades de Florianópolis e Blumenau, levando os passageiros em uma jardineira de 1928, que demorava em torno de 12 horas para cruzar as estradas de barro do estado de Santa Catarina naquela época. O percurso era realizado apenas 2 vezes na semana. Atualmente, o trecho leva em torno de 3 horas para ser realizado de ônibus. A vida nas estradas não era fácil. Nos períodos de chuva, as estradas viravam verdadeiros atoleiros, obrigando o condutor, bem como os passageiros, a desatolarem os ônibus com pás inchadas e outros utensílios. Já no período da estiagem, uma série de dificuldades, ou seja, obrigando motoristas muitas vezes a trafegar com faróis acesos devido à poeira, mesmo durante o dia. Uma parcela significativa das empresas atuantes no transporte de passageiros interestadual teve o início de suas operações no momento em que o Estado estava captando recursos para a expansão de suas vias de circulação, e algumas dessas empresas continuam em operação até hoje, como é o caso da Eucatur, inaugurada em 64, a Ouro e Prata, de 48, a Mota, de 67, a Gontijo, de 43 e a Catarinense, de 1928, sem falar da Andorinha, de 48, e a Itapemirim, que há pouco tempo deixou de ser empresa de ônibus, que foi criada em 1953. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui esse vídeo. Se você gostou deste tipo de conteúdo, deixe seu comentário. Lembrando de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal.